Graça e paz, nesta manhã linda e maravilhosa de quarta-feira. Olha o Senhor Jesus, o Cristo, o nosso Salvador, o Senhor, aquele que disse que eu sou teu pastor e nada te faltará, aquele que disse que nos ungiu com de alegria e nos colocou aqui assentado, novo céu, nova terra, onde você entendeu o Evangelho, onde você entendeu que a Escritura se cumpriu. Lucas 24, 44, ali Jesus leu a Escritura e se cumpriu ali. Ali teve um fim, o fim das obras da lei, o fim de Moisés, onde ali Jesus disse, Pai, está consumado, João 19, 30, rendeu o Espírito e voltou. Voltou depois da cruz, aqueles que lá o aguardavam para a salvação. Então ele cumpriu a sua segunda vinda e mostrou para Tomé, João 20, 26, como ele voltaria, que ele disse que voltaria e voltou, e ali não deixou os judeus órfãos, como está escrito, João 14, 18. Se não deixou eles órfãos, para nós, ele voltou em espírito e verdade. Porque aí o Espírito Santo é derramado aos corações. 2:1 de Atos, ele foi derramado. Agora, nem todos recebem essa dádiva do Pai, nem todos recebem essa palavra que aqui eu menciono nesta manhã de quarta-feira. Quando você lê a segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, a fé não é de todos. Para essa palavra que aqui eu menciono. Por quê? Aqui entra aqueles que são escolhidos, aqueles que deixaram fora da porta a lei de Moisés, porque o fardo é pesado. Ele falou, vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sua voz e meu jugo, aprendei de mim, porque Deus, ele é humilde, ele é manso coração, e você entra aqui pela porta e descansa em Cristo, como diz Hebreus 4:1 em diante. Você descansa das obras que Deus fez na cruz por você e por ele mesmo, porque ele descansou, porque aquele corpo ficou na cruz, para que você tivesse um novo corpo e entendesse o amor de Jesus no teu coração e nascesse da água do Espírito, João 3,5, e o batismo da cruz consumou toda a obra, porque ele falou, está consumado, rendeu o Espírito e voltou. Então o batismo da cruz, aí ficou o nosso velho homem, porque não fica na água, aqui, segundo a carne, ficou lá, porque o Espírito Santo ele veio e foi derramado para ensinar a igreja que ela está purificada, ela está consagrada, ela está plantada na rocha, que é a palavra de Deus, como fala Mateus 16, 18. Então ele desceu, né, às profundezas da terra e pegou a chave de Pedro e deu na sua mão, onde você abriu e continua abrindo a tua porta, porque você é aquele que entendeu o mistério que estava oculto no teu coração. Ele gravou e deixou gravado aí, em você e em mim, naquele que crê, um grande e verdadeiro amor, que é o Cristo que voltou e toda obra consumou para trazer paz aos corações. Aqueles que entendem essa palavra aqui, vivem na graça, no Evangelho, no poder do Espírito Santo já nele, porque ele recebeu esse entendimento. Amém. E graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Então, meu amado irmão, eu estou com 71 anos, né? Eu sempre ouvi na minha vida, né, que todos que aqui vivem nessa terra aqui são pecadores. Então, esse pecado jamais vai sair desse corpo aqui. Então, o entendimento que Deus me deu, né, Deus dando a Paulo o mistério que estava oculto, o ministério do Espírito Santo, né? Então, Paulo ele foi o quê? Pregador e apóstolo, foi mestre para trazer a graça, onde Deus não deu, né, tudo isso que nós lemos, escreveram aqui, né, os homens inspirados por Deus, né? Isaías foi um que profetizou que Paulo viria para trazer o evangelho. Então, temos que entender que Paulo, ele foi um homem designado a esclarecer as mensagens, para que não venhamos nos perder na religião, como fala 1 Coríntios 1,18. Ali, muitos se perdem, porque não conseguem entender que a cruz, ali, é o grande divisor de água. Você vive debaixo da lei ou debaixo da graça, para entender que o mistério foi revelado, o pecado foi tirado, o diabo não existe, é uma fábula judaica. Né? Então, se não existe diabo, não existe pecado. Se não existe pecado, você está ungido e consagrado pelo Pai. É você assumir essa palavra aqui, mas os irmãos, quando eu falo que não existe pecado, não tem diabo, eles saem da onde eles estão ali, porque ali eles vivem uma panela de pressão. O pastor ali, ele comanda aquele grupo ali, e quando um sai, o que acontece?
Ele não entendeu a graça, não entendeu o evangelho. Então eles se perdem por aqui, por esse mundo que aí está. Porque para você entender isso aqui, eu sei que não é fácil, só por revelação. Então a pessoa só sai de uma congregação quando ele entende a graça do evangelho. Como eu saí, entendi, eu fui chamado para isso aqui. Então, mas posso agora fazer tudo? Não, a gente não pode fazer nada. Deus já fez tudo por nós. Não é porque eu aqui, né, Valdemir, não bebia, não fumava, né? Jogava uma vez ou outra, lá no passado, né? Mas eu tinha meus problemas também, como todos têm. Porque esse corpo aqui jamais ele vai ser 100%. Por quê? O corpo em nós aqui, dentro desse corpo aqui biológico, é que é 100%. Então eu tive que nascer da água do Espírito para você pregar essa palavra aqui, para entender o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, como diz 2 Timóteo 1, 8 e 9. Então o poder está no Evangelho, não está na lei de Moisés. Se ele tirou a lei de Moisés, ele cortou a cabeça dela e tirou o pecado. O diabo ele matou. Mas tem um nosso corpo de carne aqui que luta contra o Espírito Santo de Deus aqui dentro. Porque você vê o mundo bonito que está, o mundo é lindo. Então vem a luxúria, vem os prazeres da carne e as pessoas se envolvem nisso e se perdem no mundo secular ou na religião. Mas aqui você não se perde. Aqui você entrou na graça, no conhecimento. Aqui você está dentro da arca com Cristo. Onde é que ele trouxe você para cá. Agora poucos vão entrar para aqui, para esse lado onde eu estou. Porque vai ter que deixar esse mundo que ele está. Então tudo que está aí é lindo, eu creio, eu acredito que seja lindo, como eu vejo com meus olhos naturais, mas eu não posso me envolver com isso aí. Por isso eu fiquei fora. E aqui eu tenho que pregar a verdade e mostrar na Bíblia o que aconteceu, não é verdade? Então, 1,29 de João, antes da cruz, João foi o último profeta da lei. Ele teve que trazer a palavra, né? Ele abriu o caminho para que Jesus Cristo viesse e batizasse nas águas. Então, o batismo nas águas era arrependimento de pecado. Então foi consumado lá, para que na cruz você entendesse, depois da cruz entendesse, que 6,3 de Romanos, ali está, ficou nosso velho homem lá. Então, 1 João 3, versículo 4, 5, 6, ali, o pecado era a transgressão da lei. Jesus tinha que vir como ele veio, cumprir a lei e tirar a transgressão dos judeus. Então ele tirou a transgressão dos judeus, né? Livrou eles do pecado e trouxe graça para o povo gentio que estava preso lá a uma religião, estava preso ao mundo que lá havia, naquele mundo de trevas. Então ele livrou o gentio dali porque ele passou pela cruz e trouxe paz para o gentio. Mas o gentio hoje, depois da cruz, está na escravidão ali, comandado por alguém que leva ele à escravidão. E Deus falou, não procure uma cartomante, não procure um feiticeiro. Está escrito lá, Deuteronômio 18, 9 a 14. Então, se está escrito lá, eu creio, eu aqui tenho que trazer essa palavra em pauta. Então, 1,29 de João, 1 João 3, versículo 4, 5, 6, ali está. Então, no 8, 3, 8 de 1 João, para que se manifestou o homem? Para destruir as obras do diabo. O diabo, com as suas obras má, ele foi destruído. Existe um povo aqui, depois da cruz, que faz as obras da carne. Né? E a obra da carne é conhecida, porque vem o ciúme, vem a inveja, vem isso, vem aquilo, vem a ira, vem essas coisas todas sobre esse corpo que nós temos aqui. Mas quando você entende que ele morreu na cruz com Jesus, você começou a receber o Evangelho, porque foi derramado nos corações, 2:1 de Atos, o Espírito Santo. Ele foi otorgado para você e para mim, para aquele que crê. Romanos 5,5. Então, nós fomos criados pela fé. Já houve uma justificação na cruz, da cruz para cá, pela fé. Então, eu tenho que largar as obras da lei, como diz Romanos 10, 1 ao 4, para poder entrar aqui com Jesus, nessa arca que ele fez para mim e fez para você. Só que eu não quero só para mim, eu quero dividir com você, para que você entenda esse poder que está dentro de você hoje. Porque você não siga um homem, você siga o Cristo, porque ele falou, vinde a mim, vim até ele, para que ele possa falar com você, para que você entre no seu quarto, no seu coração e ore a ele, ore a mim, que eu vou lhe responder. Mateus capítulo 6, versículo 5, e aqui está 31, de Jeremias, né, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que afirmarei nova aliança, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Ageu 2:9 e 10:9 de Hebreus está lá, remover a lei para trazer a graça, remover um pacto de maldição e trazer um pacto de salvação.
um pacto de amor, de perdão em cada coração depois da cruz. E firmaria uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 32. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais lá no Egito, né, para transportar aquele povo, né, de lá, abriu o mar vermelho e eles passaram. Então essa aliança aqui, no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante haver despojado do Senhor, sem desejo. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias de problema que havia lá antes da cruz, né? Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei as minhas leis. Ele escreveu na minha mente as leis dele, como está escrito aqui, daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no seu coração escreveu no meu coração a palavra dele. Por isso que eu tenho aqui essa palavra gravada no meu coração, onde é que ele firmou com o povo que havia lá, depois da cruz, essa aliança. Então, nós estamos depois da cruz, estamos no século XXI. Eu não tenho que ficar retrógrado, né? Voltar ao passado e ficar lá atrás. Eu tenho que caminhar para frente. Lhe imprimirei as minhas leis, também no coração escreverei, e eu serei o teu Deus. E eles serão o meu povo. 34. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, por quê? Então, por isso que não podemos aceitar Jesus. Por quê? Ele nos escolheu para que nós fôssemos da cruz para cá, dar fruto para ele, né? Que é João capítulo 15, versículo 16. Então está escrito isso lá. Eu não posso aqui aceitar o meu pai, ele é meu pai. Só que quando você começa a gatinhar, né, na palavra, você começa a aceitar, você começa a fazer corrente de libertação, você começa a fazer campanha, você começa a fazer muitas coisas na igreja do homem. Sendo que aqui você e Deus conversa, nesta manhã, como eu estou conversando. Até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados, jamais me lembrarei. Então, o pecado, ele não se lembra mais, porque ficou no esquecimento, como você vai ler Eclesiastes 9:1 em diante, ali está. O nosso corpo carnal, ele jaz no esquecimento. Tudo aqui fica esquecido e você volta para o Pai, como fala Eclesiastes 12:7. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que ele nos deu. Então aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 1 em diante, agora, olha só agora, da cruz para cá, abençoado, não é lá. Temos que ler isso aqui como se fosse tudo lá. Mas trazendo da cruz para cá, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também, mediador, disse para olhando. Então ele foi o mediador, ele foi o advogado lá na cruz, da cruz para cá, ele passou a ser o nosso Deus, o nosso amor, o nosso perdão, nosso coração. Então instituída com base em superiores promessas. As promessas elas se cumpriram em nós. E aqui, no 10, como esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daquele dia. Então Paulo repete aquilo que Jeremias escreveu lá. Porque Paulo sabia, e Jeremias sabia, Isaías sabia. Só que João, ele não sabia. João ficou para escrever as 7 igrejas da Ásia, como está lá escrito, 21 de João, né? Do 20 em diante. Ali João ficou para escrever o Apocalipse. O testemunho vivo está ali. Mas João, quando prega sobre o pecado, ele não sabia que Paulo viria, né? E entenderia o ressuscitado. Que ele falou, ele escolheu que tira o pecado do mundo. Ele tirou, mas ele não sabe como é que ficou depois da cruz, depois da vida, depois da queda do templo. O templo foi derrubado, o templo de Formosa, para que você fosse hoje o templo do Espírito Santo hoje. Efésios capítulo 5, 6 e 7. Então ele entrou em você e fez de você o Espírito Santo. Ele falou para aquele paralítico, né? Agora vejo que você está curado, agora não peques mais. João 5,14. Então, ali estava antes da cruz. O templo ali estava de pé. Hoje o templo caiu lá, como caiu aqui. Só que aqui você não caiu, você se levantou. E é o templo do Espírito Santo. Aqui ele fala com você, vá e não peques mais. Você hoje não peca mais. Você comete uma obra da carne. Você tem que entender que o Senhor está dentro de você. Mas só que essa carne aqui, temos que travá-la. Com o quê? Com a palavra de Deus. Entendeu aqui? Senhor, imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração escreverei, e eu serei o teu Deus. Ele hoje é o nosso Deus, não é o nosso advogado.
O advogado passou, ele era o noivo, só que ele casou com a igreja, Apocalipse 21, e desceu do céu como noiva adornada para casar com você, comigo, com aquele que crê. E ponto. Jamais cada um o seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Por quê? Todos me conhecerão, desde o menor até o maior. 12. Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Passou a ser antiquada a lei de Moisés, onde você vai entender, Romanos 10, 2 ao 4, ali Paulo orava, porque Paulo era judeu, mas se converteu a Cristo para trazer boas novas. Orar para que os judeus tivessem conhecimento e entendimento, coisa que muitos hoje não têm depois da cruz. Esse entendimento, e fica ali preso uma doutrina, onde Paulo falou, 13:9 de Hebreus, doutrinas várias e estranhas que Deus não ensinou, mas o povo não obedece e procura uma porta larga, onde aqui a porta é estreita. Oh, meu Deus, obrigado por essa palavra. Espero que você tenha uma quarta-feira maravilhosa no Pai. Amém. Meu Deus, estou tão feliz ao ouvir o Senhor falar que me ama e jamais me deixará. Meus cabelos estão brancos, mas a tua luz em mim está, Senhor. Pelo Espírito, confessando agora, Senhor, nesta manhã, há muito que sofre e chora, diz, Senhor, para mim, palavras de amor, meu coração precisa do meu Senhor, meu Deus, a chama viva que aquece o meu coração, ela é o Espírito Santo, veio trazer para mim revelação. Senhor, estou tão feliz. Por que eu estou tão feliz? Porque Deus fala no meu coração. Tá? Não importa o momento que eu vivo, de tristeza, de dor, de problema, mas só que Ele disse, eu vou levar as suas dores, as suas enfermidades. E levou. Aqui o Espírito Santo nos revela que Ele já veio e está no coração daquele que tem amor, que tem perdão, que está no coração, que procura abraçar o irmão. Que possamos ter uma quarta-feira maravilhosa, abençoada pelo Pai. Amém. Graças a Deus. Espero que você entenda que é obra da carne, né? Temos que travar isso aqui, entender que Deus é amor e perdão e vive em cada coração. Não se autocondene com aquilo que você faz de errado. Deus levou na cruz toda essa dor, todo esse problema e deixou lá. As suas dívidas Deus pagou. Colossenses capítulo 2, do 12 ao 15 está ali, está pendurada lá. Mas deixa quieto. Jesus te ama e nunca mais te abandona. Amém. E graças a Deus, obrigado.